Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui de novo eu, professor Humberto, hoje com vocês. Na verdade, nesse próximo semestre que se iniciou, nós vamos ter bastante aulas, né? A gente entra parte em conteúdo de cirurgia, então é um tema, eu acho que vai ser um bimestre mais atrativo. Não, obviamente, por ser aulas comigo, a maioria, mas pelo tema ajudar bastante, né? Principalmente por envolver muito a parte cirúrgica e sair um pouco daquilo que vocês muitas vezes acabam por não gostar da periodontia, né? Achando que a perio envolve somente a raspagem. E a aula de hoje nós vamos conversar a respeito de princípios cirúrgicos em periodontia, né? Então, basicamente, a sequência da nossa aula hoje, pensando em uma cirurgia periodontal a ser realizada, nós temos que abordar basicamente e elucidar 6 temas. O primeiro é quando realizar essa cirurgia, quando fazer uma cirurgia periodontal. O segundo, quais são os tipos de cirurgia. Então, uma vez que a cirurgia se vê necessária, qual é o tipo de cirurgia de seleção para aquele paciente? E pensando no tipo de cirurgia, obviamente é fundamental que eu determine previamente o tipo de incisão que eu vou fazer, consequentemente os tipos de retalho, os tipos de sutura. E por fim, eu quero somente pincelar com vocês parte dos instrumentais utilizados dentro da área da cirurgia periodontal. Então, o primeiro passo para nós imaginarmos quando que uma cirurgia periodontal deve ser realizada, obviamente nós temos que compreender a maneira com que o tratamento periodontal deve ocorrer dentro da nossa clínica, né? Então, em um primeiro contato com o nosso paciente, é aquele momento onde nós vamos realizar exames, muitas vezes solicitar exames complementares e através desses exames a gente conseguir fechar um correto diagnóstico para somente após o diagnóstico fechado conseguir delinear um plano de tratamento adequado. De maneira geral, o tratamento periodontal básico começa com a terapia relacionada à causa, né? Então, aquela terapia básica, onde nós vamos diminuir aquela carga bacteriana, nós vamos realizar a famosa raspagem e alisamento radicular, associado a uma instrução de higiene. Então, o foco aqui se dá justamente na diminuição da carga bacteriana. Feito isso, nós devemos aguardar um período de cicatrização desses tecidos para que a gente possa realizar o que nós chamamos de reavaliação. Lembrando que a reavaliação é um exame esse que idealmente deve ser realizado após 90 dias da raspagem. Entretanto, muitas vezes dentro da clínica da Unicesumar, principalmente pensando no tempo de tratamento, né, e nos retornos desse paciente, nós acabamos por realizar essas reavaliações muitas vezes em 45 dias. E aí, nessa reavaliação que deve ser feita, é onde nós vamos determinar justamente se o nosso paciente será encaminhado para a fase de manutenção, né, ou também chamada terapia de suporte, ou se o nosso paciente deverá passar por o que a gente chama de terapia corretiva. Aquela terapia onde muitas vezes nós iremos considerar um procedimento cirúrgico a fim de solucionar uma possível inflamação persistente. Novamente, a reavaliação de maneira ideal, no cenário ideal, 90 dias são
é o período considerado ideal para avaliar a verificação da eficácia do tratamento. Entretanto, muitas vezes esse tempo ele pode ser antecipado e na nossa prática clínica ali, o que nós fazemos na maioria das vezes é uma reavaliação em torno de 45 dias. E nessa reavaliação, nós devemos observar alguns pontos e, através da reavaliação, obter algumas informações. Então, de maneira geral, durante uma reavaliação periodontal, devemos observar uma inflamação substancialmente diminuída. Nós conseguimos analisar a verdadeira extensão da bolsa. Os tecidos tendem a ficar mais firmes, porque uma vez que esses tecidos periodontais apresentavam inflamação, eles se apresentavam de maneira friável, pouco aderido à superfície, então eles tendem a ficar mais firmes. Nós conseguimos, através desse exame, dessa avaliação, avaliar a capacidade de higienização do paciente, né? Então, nós conseguimos observar se o paciente está conseguindo, de fato, higienizar de maneira satisfatória em casa. E, com base nisso, o prognóstico pode ser melhor estabelecido. Então, de maneira geral, a eficácia do tratamento básico, dessa fase básica do tratamento periodontal, nós devemos observar a associação desses 4 itens. Uma diminuição do sangramento, uma melhora da higiene oral, uma diminuição da mobilidade dentária, diminuição essa, como já conversado anteriormente, se dá não pela formação de novo tecido de suporte, mas por uma melhor cicatrização dos tecidos de proteção, portanto, de cicatrização dos tecidos moles, associado a uma diminuição da profundidade de sondagem e ganho de inserção. Então, dessa maneira, pensando nas diferentes maneiras que o paciente pode retornar à nossa clínica para a reavaliação periodontal, nós podemos ter 3 cenários diferentes. Aquele cenário onde inicialmente o paciente apresentava-se com doença e na reavaliação passa a apresentar uma melhora de higiene, nenhuma ou muito pouca inflamação e a maioria dos sítios com ganho de inserção. Então esse é o paciente ideal, né? O paciente que respondeu de maneira satisfatória ao nosso tratamento básico e que com certeza colaborou com o procedimento em casa. Entretanto, esse paciente vai, portanto, para a terapia periodontal de manutenção, vai para a terapia de suporte. É um paciente que respondeu de maneira satisfatória ao tratamento periodontal. Muitas vezes, entretanto, nós podemos ter situações onde o paciente apresenta uma boa higiene oral, observa-se que o paciente apresentou uma melhora da higienização, entretanto, a permanência de sítios sangrantes, sem redução significativa de profundidade de sondagem. Então, como nessa imagem que vocês estão vendo, pode-se observar que o paciente, apesar de melhorar a higiene, ainda tem bolsas significativas, né? Além de um aumento dos sítios sangrantes. Isso é um indício que possivelmente a falha aqui não foi por parte da colaboração do paciente, mas possivelmente durante a nossa terapia básica, aquela terapia inicial, seja por características anatômicas, por dificuldade de acesso ou mesmo por técnica inadequada, não foi possível a remoção completa daquele cálculo subgengival, por exemplo. Então esse é um caso onde muitas vezes nós devemos considerar a terapia adicional, como por exemplo uma cirurgia de acesso para raspagem em campo aberto. E nós podemos ter ainda, considerando esses diferentes cenários, aquele paciente que retorna com uma pobre higiene oral,
ou seja, com grande acúmulo de biofilme, acúmulo bacteriano, muita placa, muito sangramento. Aquele paciente que não tem indicação de se considerar uma cirurgia. Esse é um paciente que, diferente do anterior, não está indicado fazer cirurgia e, da mesma maneira, ele não se vê indicado entrar em terapia de manutenção. Então, esse é um paciente que deverá retornar à terapia periodontal inicial. Então, é um paciente que deve voltar à terapia básica. Então, dessa maneira, nós já sabemos as diferentes maneiras que o paciente pode retornar na nossa clínica após a reavaliação periodontal. E tais procedimentos cirúrgicos dentro da periodontia muitas vezes envolvem e devem ser realizados com a terapia básica realizada de maneira satisfatória. Sabendo disso, nós partimos para o segundo item da nossa aula de hoje, que são os tipos de cirurgia. Pensando nos diferentes tipos de cirurgias periodontais, nós podemos classificar em 4 grandes grupos. Aquelas cirurgias de acesso à raiz, ou seja, aquelas cirurgias que têm por finalidade uma visão direta da raiz, como, por exemplo, para realizar uma raspagem em campo aberto. A cirurgia ressectiva, aonde a gente vai eliminar parte da bolsa, portanto, nós vamos remover parte de tecidos periodontais. Nós temos um terceiro tipo, que são os grupos das cirurgias regenerativas. O próprio nome diz, tem por objetivo regenerar um tecido periodontal perdido. E, por fim, cirurgias de correções de deformidades de tecido mole. Então, quando nós analisamos as cirurgias de acesso à raiz, como nessa imagem, vocês podem observar que clinicamente não se observa cálculo supragengival. Entretanto, após o rebatimento do retalho, deslocamento do retalho, observa-se a presença de um cálculo subgengival fortemente aderido à superfície da raiz. Então, a cirurgia de acesso à raiz torna a superfície radicular acessível à descontaminação durante a cirurgia. Obviamente, após a raspagem ou alisamento, o tecido ele vai ser reposicionado e essa raiz vai ser, portanto, recoberta novamente e voltar na sua posição original. Considerando as cirurgias ressectivas, diferente das cirurgias anteriores, aonde nós vamos rebater o retalho e reposicionar, nos grupos de cirurgias ressectivas, nós vamos remover parte dos tecidos periodontais. Então, o objetivo aqui é tornar a superfície radicular acessível à descontaminação durante a cirurgia e a higienização após a cirurgia. Então, uma vez que nós conseguimos remover parte desse tecido periodontal, que por vezes está cobrindo ou dificultando a higienização, a gente vai conseguir raspar, ter visão direta. E como o tecido não será reposicionado, isso quer dizer o quê? Que o paciente vai ser capaz de realizar a higienização em casa após a cirurgia. As cirurgias regenerativas, por sua vez, têm por finalidade reconstruir tecidos periodontais perdidos. Então, nessa imagem, vocês estão vendo um gel sendo utilizado em uma lesão de furca de molar superior. Esse gel é um gel que nós chamamos de Endogain, que nós vamos ver em uma aula só de regeneração, conversar sobre ele, bem interessante. Então, as cirurgias regenerativas têm por finalidade básica reconstruir tecidos periodontais perdidos. E, por fim, aquelas cirurgias de correções de tecido mole são, por exemplo, cirurgias de correção de sorriso gengival. É apenas um exemplo. Eu posso citar aqui remoção anormal de freios e bridas,
cirurgias com finalidades de melhorias estéticas. Então, conhecendo os 4 grandes grupos de cirurgias periodontais, a gente parte agora para os tipos de incisão dentro de uma cirurgia. Considerando os tipos de incisão, nós podemos classificar em 4 grandes grupos, em 2 grandes grupos, em incisão do tipo horizontal e incisão do tipo vertical. Obviamente, elas são autoexplicativas, né? A incisão horizontal, ela é normalmente realizada no sentido mesiodistal. E, por sua vez, as incisões verticais, também denominada de incisão relaxante, elas vão seguir o sentido ápico coronal, ou seja, o sentido vertical. As incisões horizontais, por sua vez, elas são normalmente realizadas ao longo da margem, sendo consideradas incisões de acesso. Então, se vocês observarem nessa imagem, vocês vão observar que a lâmina percorre no sentido mesiodistal, a superfície ali da onde será incisado, por isso incisão horizontal. Além disso, a incisão horizontal pode ser classificada em 3 grandes grupos. As incisões horizontais do tipo intrasulcular, o próprio nome diz, é uma incisão onde a lâmina de bisturi será inserida dentro do sulco, como vocês podem observar nessa imagem aqui do lado esquerdo. Então, essa é uma incisão que tem por objetivo manter a quantidade de gengiva. Por sua vez, nós temos as incisões horizontais do tipo bisel interno. Nesse caso, nós temos uma remoção de uma quantidade variável de tecido gengival, né? Então, o principal objetivo de incisões do tipo bisel interno é remover o revestimento interno da bolsa. Se vocês observarem o desenho da lâmina, vocês vão notar que a parte cortante da lâmina está voltada contra o osso, né? Por isso o bisel interno. E por fim, ainda falando a respeito de incisões horizontais, nós temos as chamadas incisões de bisel externo, que também eliminarão quantidade variável de tecido gengival. Entretanto, o bisel, nesse caso, ele se forma de maneira externa e não mais de maneira interna, como o caso anterior. Se vocês observarem a lâmina, ela está voltada contra o osso e não mais no sentido do tecido ósseo. Como já mencionado anteriormente, as incisões verticais, um outro grupo de incisões, elas são também chamadas de incisão relaxante. E essas incisões, elas têm como objetivo obter uma maior amplitude no descolamento do retalho. Então, são incisões realizadas com o objetivo de obter uma maior amplitude, uma melhor visão no deslocamento do retalho. Então, nessa imagem que vocês estão vendo aqui, é essa incisão aqui do lado esquerdo, na região mesial do segundo premolar, no sentido ápico coronal, é uma incisão do tipo vertical. Observem que ela segue um sentido diferente das incisões vistas até então, que seguia o sentido mesiodistal. Algumas características são fundamentais para o sucesso de uma incisão vertical ou de uma incisão relaxante. É importante que a base seja maior do que a altura. Isso quer dizer o quê? Que a base, aquela base lá em cima, ou seja, a gengiva ainda inserida, deve ser maior do que a altura, do que a área incisada. Isso por quê? Isso para garantir um maior suprimento sanguíneo na hora de reposicionar esse retalho e, portanto, eliminar possíveis chances de necrose tecidual. Além disso, essas incisões verticais ou incisões relaxantes, ela pode ser do tipo simples, ou seja, em uma única face, ou pode ser dupla, realizada tanto na mesial quanto na distal da área operada.
É interessante ainda que ela siga e se estenda além da linha mucogengival. Por quê? A finalidade de se estender além da linha mucogengival é justamente para que você vá além da área de gengiva inserida e, portanto, possibilite uma maior visualização e movimentação do retalho. E, por fim, devemos sempre, em uma incisão vertical, evitar incisar a área de papila. Isso para quê? Para que nós consigamos preservar a papila, uma vez que a gente sabe da dificuldade que é a vascularização dessa região, e nós sabemos que são regiões de ausência de tecido ósseo para ancorar esses tecidos gengivais. Então, normalmente, uma incisão relaxante ela deve ocorrer ou após ou antes da papila, nunca ao centro dela. Então, aqui nós temos uma imagem, uma cirurgia onde foi realizado um levantamento de seio maxilar, onde a gente pode observar em uma única cirurgia uma incisão horizontal, aqui na crista, ligando este molar a este premolar, e uma incisão vertical, uma incisão relaxante na mesial do premolar. Visto isso, nós partimos agora para os tipos de retalho. Quando a gente analisa os tipos de retalho, nós podemos classificá-los de duas maneiras. A primeira é com relação à espessura e a segunda é com relação à posição após a cirurgia. Então, pensando na classificação do retalho com relação à espessura, é fundamental que vocês entendam essa imagem que eu estou mostrando para vocês. Se vocês observarem aqui, nós temos basicamente o que nós temos dentro da nossa boca, onde nós temos um tecido ósseo. Imediatamente aderido no tecido ósseo que vocês visualizam aqui em azul claro, nós temos o chamado periósteo. Seguido do periósteo, a camada mais espessa, nós temos o tecido conjuntivo. E por fim, na camada mais externa, nós temos o tecido epitelial. Então, a região da onde a lâmina vai incisar dentro desses tecidos é que vai determinar o tipo de retalho com relação à espessura. Então, nessa imagem, se vocês observarem aqui, a lâmina de bisturi ela vai até o tecido ósseo. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho o rebatimento, portanto, o deslocamento de epitélio, de tecido conjuntivo e de periósteo. Podemos observar o osso exposto. Então, isso é classificado como um retalho do tipo total, como nessa imagem que vocês observam aqui. Né? Observem que aqui eu visualizo o tecido ósseo, isso quer dizer o quê? Que eu desloquei, portanto, periósteo, tecido conjuntivo e epitélio. Ainda com relação à espessura, nós podemos ter o que a gente chama de retalho parcial ou dividido. O retalho parcial ou dividido, a lâmina de bisturi, ela vai incisar e vai dividir entre o tecido conjuntivo. Então, nós vamos ter descolado aqui epitélio e parte de tecido conjuntivo. E observem que eu tenho ainda inserido no tecido duro periósteo e a outra parte do tecido conjuntivo. Por isso que nós chamamos de parcial ou dividido. Nesse caso, é interessante observar novamente a presença de tecido conjuntivo e periósteo aderido ao osso e epitélio e parte do tecido conjuntivo rebatido. Esse tipo de cirurgia é muito interessante, principalmente em casos de enxertia de tecido mole, por exemplo, aonde garantiríamos aqui uma maior vascularização, uma vez que a gente sabe que o tecido conjuntivo é mais vascularizado que o tecido ósseo. Então eu teria vascularização tanto por cima quanto por baixo do meu enxerto. E por fim,
ainda em relação à espessura, nós temos o retalho do tipo misto. Aqueles tipos de retalho onde eu tenho uma parte retalho total, como essa que vocês estão vendo aqui, metade da cirurgia com retalho total, onde eu observo o osso exposto, e a outra parte retalho dividido. Então, o retalho misto, eu tenho, portanto, retalho total e dividido na mesma cirurgia. Entretanto, eu posso classificar o meu tipo de retalho ainda com relação à posição que ele vai ocupar após a cirurgia. Então, o primeiro tipo é o retalho posicionado coronalmente. O que isso quer dizer? Basicamente aqui eu vou deslocar o meu retalho no sentido coronal. Observem que eu tenho um tecido aqui, uma raiz exposta. Então eu faço um determinado procedimento, nesse caso foi realizado um recobrimento radicular, que cobriu parte desse dente, e no processo cicatricial eu tenho, portanto, a cobertura dessa raiz. Isso quer dizer o quê? Que o meu retalho foi deslocado no sentido coronal. Ainda em relação à posição após a cirurgia, eu posso ter um retalho deslocado do tipo lateralmente, como nessa imagem. Observem que eu removi tecido mole dessa região e desloquei para o sentido dessa recessão desse dente. Nesse caso, eu desloquei no sentido lateral. Então, esse é um exemplo de retalho deslocado lateralmente. Nós temos ainda um terceiro e quarto tipo. Terceiro tipo, aquele retalho deslocado no sentido apical, ou seja, diferente do visto anteriormente, o retalho ele vai ser deslocado para o sentido do ápice da raiz, do ápice do dente. E por fim, nós temos o que a gente chama de retalho livre, enxerto livre. Observem que nesse caso eu simplesmente posiciono o meu enxerto e o retalho ele não é deslocado. Eu tenho a remoção de tecido e posiciono o meu enxerto. Isso é o que a gente chama de enxerto livre. E quais são as características de um bom retalho? Pensando em tudo isso que nós falamos até agora. Primeiro ponto, uma incisão deve ser nítida e bem definida. O tamanho do seu retalho deve ser ideal. Não adianta você querer economizar no tamanho do seu retalho e não ter uma boa visualização. Também não adianta nada você fazer um retalho imenso para uma área cirúrgica pequena. Além disso, ele deve ser livre de tensão, ou seja, esse retalho ele precisa ficar posicionado de maneira passiva para a realização da sutura. As incisões verticais devem ser bem realizadas, além, é claro, de um correto fechamento, uma correta sutura. E aí, com isso, a gente pega o gancho para os diferentes tipos de sutura. Então, com relação à sutura, a sutura ideal deve ser livre de tensão, como eu já falei anteriormente. Nós devemos evitar que o nó fique sobre a linha da incisão. Sempre que possível, evita-se deixar tecido ósseo exposto, pensando justamente numa cicatrização por primeira intenção, que a gente sabe que é muito mais satisfatória. Normalmente se inicia do lado móvel para o fixo, e ainda uma coisa que pode ser realizada e frequentemente é realizada dentro da área da periodontia é a ancoragem de fios de sutura em dentes vizinhos. Então, para que a gente consiga falar de sutura, é fundamental que vocês tenham conhecimento a respeito dos instrumentais utilizados, e aqui eu falarei basicamente da agulha. Então, a agulha ela é dividida basicamente em ponta, corpo e raio. E nós temos dentro da odontologia basicamente três tipos:
as agulhas 3/8, as agulhas meio e as agulhas 5/8. Na maioria das vezes, nós vamos nos deparar com agulhas meio e 3/8, sendo essa as mais utilizadas em odontologia. Dentro da periodontia, nós podemos realizar suturas do tipo periostal, aqueles tipos de sutura onde a agulha ela vai penetrar até o periósteo, então a fixação desse tecido se dá no periósteo. O periósteo, nessa imagem, está aqui elucidado como essa cor roxa que vocês estão visualizando. Além disso, frequentemente utiliza-se sutura interrompida simples, o famoso ponto simples, para garantir uma estabilidade desse retalho. Nós temos ainda sutura interrompida em forma de 8, onde a agulha faz esse desenho parecido com um símbolo de infinito, e isso garante uma estabilidade maior do retalho e tende a abaixar o tecido. Observem que o tecido tende a ficar mais baixo, mais próximo do tecido ósseo. Além disso, utiliza-se muito a sutura em colchoeiro vertical, como vocês podem visualizar aí. Então, esse é um tipo de sutura que garante uma estabilidade muito grande para o tecido, parecido com a sutura em U, que vocês terão na disciplina de cirurgia no ano que vem. Nós temos ainda sutura em colchoeiro horizontal, também chamada em U horizontal. É fácil imaginar por que do U, porque forma justamente esse desenho, formando a forma da letra U, muito utilizado principalmente em implantodontia. E muitas vezes pode-se utilizar ainda suturas contínuas. Em periodontia, raramente é utilizado. Normalmente a gente utiliza em pério suturas interrompidas. Eu particularmente tenho um certo receio de suturas contínuas, uma vez que o rompimento de um determinado ponto pode comprometer e abrir toda a minha cirurgia. E por fim, aqui ainda falando de sutura, é interessante sempre que for realizar uma remoção de sutura, lembrar de ou dar um bochecho com clorexidina para o seu paciente, ou ainda higienizar o fio com uma gaze ou com algodão embebido com clorexidina, justamente para realizar uma descontaminação e, obviamente, evitar uma possível contaminação daquele fio durante a passagem do fio na remoção da sutura. E com isso a gente entra basicamente no instrumental cirúrgico em cirurgia periodontal. Aqui, é claro, eu não vou falar detalhadamente de cada um, mas eu só vou explicar e mostrar para vocês quais são os principais instrumentais que a gente utiliza dentro de uma cirurgia periodontal. E no futuro nós vamos ver cada um mais detalhadamente. Mas basicamente a gente precisa de uma lâmina de bisturi para que a gente consiga incisar um tecido. O destaca periósteo tem a função básica de deslocar o tecido mole do tecido duro. Nós utilizamos com frequência as pinças aqui em periodontia, pinças com pontas delicadas para não lacerar o tecido. Curetas, tanto para raspagem de dentes quanto para raspagem de tecidos ósseos. Cinzéis e limas com a finalidade de aplanamento ou regularização de tecidos ósseos. Tesouras, obviamente, é fundamental para que a gente consiga cortar fio de sutura, cortar tecido mole. Muitas vezes utiliza-se alicates parecido com aqueles alicates de cutícula, para incisar tecido mole de maneira delicada em regiões de difícil acesso. Porta-agulha, que tem por finalidade apreender a agulha para realizar a sutura adequada. Normalmente, em periodontia, nós utilizamos um porta-agulha que chama castroviejo, que é um porta-agulha mais delicado. E muitas vezes utiliza-se ainda brocas.
As brocas normalmente são utilizadas, obviamente, para realizar um desgaste de tecido ósseo de maneira mais rápida, principalmente quando comparado com limas ósseas. No caso da utilização de brocas, nós temos que tomar sempre a precaução de estar sempre irrigando de maneira satisfatória, para que a gente não tenha uma necrose ou um superaquecimento do tecido ósseo. Então, dessa maneira, eu encerro aqui a aula de princípios cirúrgicos e nós nos vemos na próxima aula. Um abraço e um bom dia a todos, pessoal, e até a próxima.